Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite, tratando sobre direito sucessório e trazendo como convidado para debater esse tema conosco, o Dr. Edmar Vieira, que é advogado, é professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e também autor de uma obra jurídica. Então, nós vamos daqui a pouco mostrar o livro dele que vai ser lançado ainda esse mês. Doutor Edmar, nós gostaríamos de agradecer a sua presença inicialmente para debater esse tema conosco e gostaríamos também de que o senhor fizesse as suas considerações iniciais, mas de antemão eu já vou repassar a primeira pergunta para o senhor responder posteriormente. Nós falamos aqui que os sucessores eles podem herdar, digamos assim, bens, né, do falecido, mas também dívidas. Então, o que pode e o que não pode ser transferido aos sucessores? Bom, boa noite, Joyce, boa noite, Sheina, boa noite, telespectadores do programa Cidadania, internautas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui. Quero parabenizar o Instituto Novo Eleitoral, também o meu amigo Val Sampaio, meu colega de faculdade, por levar o direito à casa do cidadão. Muito importante isso. E hoje, com esse tema que eu gosto muito, direito das sucessões, já leciono há algum tempo lá na UERN, e é um tema que eu gosto muito. Então, indo já direto à sua pergunta, e parabenizando também pelo brilhante resumo, um resumo completo que vocês fizeram no primeiro bloco, espero que meus alunos estejam assistindo. No direito sucessório, que é um direito eminentemente patrimonial, são transmitidos bens de cunho patrimonial, nada se transmite de cunho pessoal, certo? Então, o direito sucessório ele tem a função de transmitir patrimônio, essencialmente patrimônio. Em relação às dívidas, a responsabilidade dos herdeiros é até os limites do patrimônio que receber. Então, exemplificando, se o patrimônio que o herdeiro vai receber é 100 e o falecido tem uma dívida de 150, a responsabilidade do herdeiro ela vai até 100, não pode ultrapassar o patrimônio transmitido. Ou seja, se houver bens e houver dívidas, o herdeiro não vai herdar nada, não é verdade, doutor Edmar? Porque primeiro se garante as dívidas, né, do falecido para depois se partilhar o que sobra, né? Falando resumidamente. Resumidamente seria isso, exatamente. Nós temos um patrimônio, há uma responsabilidade do falecido em relação a seus credores, né? O direito tem que proteger também os credores, e à medida que esse patrimônio vai ser transferido, e aí por isso que precisa de um processo de inventário, vão ser apurados os bens, que é que ele tem, as dívidas, para fazer uma análise de bens e dívidas, e o que sobrar, se sobrar alguma coisa, vai ser transmitido para os herdeiros. Obviamente não esquecendo que ainda há a incidência de um imposto a ser pago, que também tem que ser deduzido desse patrimônio. Muitas pessoas, doutor Edmar, falam assim, mas por que eu tenho que responder pelas dívidas que seja do meu esposo, do meu pai, né, no caso do sucessor? O sucessor se pergunta por que teria que responder pelas dívidas do falecido. Mas, na verdade, a herança, não existe herança de pessoa viva, né, a gente fala. Isso. A herança, ela só se perfaz, ela só se constitui após o falecimento do seu titular. Então, aquela pessoa, ela é titular de bens e também de dívidas. Então, por isso que tem que primeiro satisfazer as dívidas daquele titular, porque aquela herança ainda pertence ao acervo daquela pessoa falecida, e só então o que tiver de lucro, digamos assim, é que é então realmente feito herança e partilhado entre os sucessores. Exatamente, é exatamente esse o sentido, é exatamente esse o objetivo do direito das sucessões, para não haver prejuízo a credores. Aos credores, né? Verdade. Doutor Edmar, com relação ao testamento, quais são os tipos de testamentos, como proceder e quem pode ser aí testador? Bom, é importante realmente essa questão da sucessão testamentária, e foi bem diferenciado no primeiro bloco. Nós temos duas espécies de testamento no direito brasileiro, duas espécies de sucessão no direito brasileiro, desculpem. A sucessão legítima, que é aquela que ocorre segundo a ordem
que a lei estabelece e a sucessão testamentária. O direito, ele deu uma prioridade ao testamento, ou seja, o titular do patrimônio, a pessoa, ela tem a liberdade de fazer um testamento e distribuir a herança da forma que ele entender mais conveniente, obviamente respeitando alguns requisitos. Caso ele não faça um testamento, aí nós temos a ordem estabelecida pela lei, pelo legislador, uma ordem que deverá ser seguida caso não exista testamento. Porém, se existir testamento, temos que seguir o testamento. Infelizmente, a nossa cultura, ela não é uma cultura que goste de fazer testamento, diferentemente da Europa, onde a maioria dos inventários é feito seguindo-se um testamento. Aqui no Brasil, os inventários são feitos seguindo a ordem estabelecida pela lei, porque as pessoas não fazem testamento. Então, nós temos 3 espécies, basicamente, de testamento. O testamento ordinário, certo? Que é aquele feito de maneira geral. O testamento ordinário público, o testamento ordinário particular e o testamento ordinário cerrado. O público é aquele feito em cartório. O particular é feito pelas pessoas em casa, não precisa de maiores requisitos. E o cerrado é o testamento sigiloso, o testamento secreto, aquele que as pessoas utilizam quando não querem que as suas disposições sejam conhecidas pelos herdeiros, pelos beneficiários. Então, nós temos basicamente essas 3 espécies. Tem uns testamentos especiais, que são marítimo, aeronáutico, militar, mas esses são feitos para situações específicas em determinadas circunstâncias. O cerrado também, então, ele não deixa de ser particular. O cerrado é um conjunto, é um misto entre o testamento particular, ele é feito em casa pelo testador e levado a cartório apenas para aprovação, para lacre, para se tornar sigiloso realmente, porque ele aí vai ser um testamento lacrado e o conhecimento do conteúdo dele só vai ser feito após a morte. Doutor Adimar, e no caso do herdeiro e do legatário, há algum requisito para que eles estejam aptos a suceder o de cujos? Olha só, no direito brasileiro, para ser herdeiro, no caso da sucessão legítima, precisa ostentar a condição de pessoa natural, pessoa humana. E isso é até bom esclarecer, porque a gente costuma ver nos Estados Unidos aqueles filmes que a pessoa deixa para um gato, para um cachorro. No direito brasileiro não se admite isso. Se eu quiser fazer um testamento, eu tenho que deixar ou para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Para o cachorro, para o gato, não é permitido. Então, para se ostentar a condição de herdeiro testamentário, eu tenho que ser pessoa física, aí não importa se é maior, se é menor, certo? Ou pessoa jurídica. E aí também não importa se a pessoa jurídica já existe ou está sendo criada. Já que o senhor falou em pessoa jurídica, a gente tem que ressaltar que o direito das sucessões, ele trata da herança da pessoa natural, da pessoa humana, não trata dos bens de pessoa jurídica. A pessoa natural, a pessoa humana, ela pode destinar alguns bens a alguma pessoa jurídica, Mas os bens da pessoa jurídica, eles não são discutidos nessa seara. Perfeito, Joyce. Na verdade, o direito das sucessões, ele trata exclusivamente da sucessão de pessoas físicas, certo? A sucessão de pessoa jurídica, ela é tratada pelo direito empresarial. Então, assim, quem é que tem capacidade para ser titular do patrimônio que interessa para o direito das sucessões? As pessoas físicas. As pessoas jurídicas podem ser beneficiárias de disposições testamentárias, certo? Mas elas não podem transmitir bens, elas podem até receber e nunca transmitir no direito das sucessões. Nós ouvimos falar, doutor Adimar, muito sobre pessoas que são deserdadas, O que significa a deserdação? Quais situações que alguém pode ser excluído da sucessão? Bom, excelente pergunta. A deserdação, na verdade, é a exclusão do direito de receber a herança. Então, uma determinada pessoa, um filho, por exemplo, que tem, regra geral, pela lei, o direito de receber a herança, e se ele cometer algum ato
reprovável, que a gente chama, um ato contra atentatório à vida do titular do patrimônio, à honra do titular do patrimônio, a integridade física, ele pode ser deserdado. A deserdação é um ato do titular do patrimônio, ou seja, do titular do patrimônio que, através de um testamento, deserda, exclui aquele herdeiro que praticou aquele ato reprovável. Não pode ser, essa exclusão não pode ser por qualquer motivo, é bom se ressaltar isso. Os atos que ensejam a deserdação estão previstos no Código Civil. Então, são determinados atos, são atos específicos, e se o herdeiro cometeu um daqueles atos e o testador resolveu deserdá-los, aí ele pode, através de um testamento, concretizar essa deserdação. No caso, com relação ao herdeiro, né, que atenta contra a vida do seu gestor, do seu genitor, perdão. Nesse caso, os herdeiros, eles podem requerer a exclusão desse herdeiro da sucessão? Aí nós temos um outro instituto que se chama indignidade. Aí, se o caso se caracterizar como indignidade, ou seja, atentou contra a vida, é uma situação que é mais usual. É o que é mais usual, que caracteriza a indignidade. Aí os demais herdeiros podem sim pleitear a declaração de indignidade. Aí isso não seria uma deserdação, porque a deserdação é ato do titular do patrimônio, do genitor. Ele poderia deserdar, mas digamos que ele resolveu perdoar, né? Então, os demais herdeiros, se o caso se caracterizar como um caso de indignidade, poderiam ajuizar uma ação para declarar a indignidade daquele herdeiro que cometeu aquele ato. Sempre é importante ressaltar que tudo isso que a gente está falando somente pode ser feito após a morte do titular do patrimônio. Antes, nada pode ser feito porque ainda não temos direito sucessório. Eu costumo dizer que o direito sucessório ele tem como um fato, um marco inicial, a morte de alguém. Certo? Então, sem a morte, os herdeiros não podem nem discutir a questão hereditária, porque aí é aquela situação de herança de pessoa viva que não se pode discutir. O que se discute muito em divórcio, né? Que sempre alegam essa questão de que meus filhos vão ficar sem nada, aí às vezes o marido que está insatisfeito quer dividir os bens e quer deixar em alguma coisa registrado para os filhos e não para a ex-esposa. Sempre acabam misturando, né? Sempre acaba sucessões uma mistura, perfeitamente, no divórcio. É verdade. Eu sempre vejo. Pois é, e doutor Adimar, falando um pouco agora sobre o inventário. Como se realiza o processo de inventário? Como é esse procedimento? O senhor poderia nos explicar resumidamente? Pois bem, o inventário é um procedimento obrigatório no direito brasileiro. Uma sucessão, ela não pode ocorrer sem a existência de um inventário. Necessariamente temos que passar por um inventário. Há até uma confusão que se faz, mas se tem um único herdeiro não precisa de inventário. Na verdade, tecnicamente não é correto afirmar isso. É correto afirmar que não precisa de partilha, mas de inventário sim, porque nós temos o processo de inventário, que é aquele de apurar, descrever e descrever os bens, e temos posteriormente a isso a partilha. Se só tem um herdeiro, eu não preciso de partilha, mas eu preciso de um inventário. Então nós temos algumas modalidades de inventário, o inventário judicial, e com uma inovação do Código de Processo Civil, um inventário extrajudicial, que é permitido em algumas situações. E no caso de inventário judicial, aí nós temos o inventário ordinário e temos os arrolamentos, comum e sumário, a depender das situações da existência ou não de herdeiros menores e incapazes, do valor dos bens. Então, a depender da existência de herdeiros ou do valor dos bens e da existência ou não de acordo, eu posso optar por uma modalidade de inventário ou por outra. Tem sido muito utilizado, até porque tem dado uma celeridade muito grande à resolução das questões de sucessão, o inventário extrajudicial, que é o chamado inventário administrativo, que é feito em cartório. Bem, o nosso bate-papo está muito interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais
mais discussões aqui sobre o nosso tema com o nosso entrevistado de hoje. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.